Hashtag Lula, o presidente do Brasil aí, foi ovacionado ontem na França, em Paris, com a Torre Eiffel de fundo. Ele está viajando pela Europa, primeiro passou na Itália, agora está participando de eventos na França. Inclusive, nesse momento, ele está num evento oficial com outros líderes de Estado. E ontem ele fez um fortíssimo discurso sobre o meio ambiente, a necessidade de proteger o meio ambiente, falando também de desigualdade social. E esse discurso foi considerado muito forte, ele viralizou. E assim, o discurso em si ele é realmente muito forte, o Lula discursa muito bem, isso é um fato. Você não precisa ter uma opinião política nem favorável nem contrária para admitir isso, mas para além dele ter discursado muito bem, ele toca em pautas importantíssimas na atualidade, né? O meio ambiente tende a ser um dos principais assuntos, não só do momento presente, mas principalmente do futuro. E ao ser aplaudido por uma plateia com muita gente jovem também, né? E muitos gringos, era um show que estava acontecendo na França, em Paris. E aí o Lula é convidado ao palco pela banda Coldplay, que é uma das bandas mais populares do mundo. E ao terminar o discurso ele é ovacionado por tanta gente, são imagens fortes. E analistas políticos e diversos outros jornalistas aí também analisaram como uma parada muito positiva, assim, sabe? Diante da necessidade da gente se atentar aí pro caos climático, né? E aí eu vou mostrar alguns vídeos já pra vocês disso daqui. Uma primeira matéria, na verdade, matéria da Jovem Pan. Deixa eu baixar aqui as propagandas. Aceitar. Lula diz que países ricos devem dívida histórica ao meio ambiente. Essa é a principal manchete ali do discurso dele. A declaração do presidente foi feita em um festival de música na França, onde participou ao convite da banda Coldplay. E aqui as principais informações, né? O discurso aconteceu ontem, e aí o Lula cobrou os países ricos pelo repasse de recursos para a proteção da Amazônia, e não só para a Amazônia, mas para países em desenvolvimento que possuem reservas florestais. Então ele fala em nome do Brasil, mas também em nome de outros países aí em desenvolvimento. O evento foi o Power or Earth, realizado em Paris, na França, e aí até há um trechinho aqui destacado da fala do Lula, mas eu nem vou ler para vocês porque a gente já vai dar play nesse vídeo de um dos trechinhos do discurso do Lula. Lula fez o discurso em cima do palco, no intervalo da programação do show de música, ele foi convidado pela banda Coldplay. E aí aqui eu vou dar o play no vídeo, um exemplo de como esse vídeo viralizou no Twitter, nas redes sociais. O Lula é um fenômeno internacional que possivelmente muitos ainda não conseguiram compreender. O homem simplesmente fez um comício para milhares de pessoas na Torre Eiffel e foi ovacionado. E aí, repito, acho que essa questão ela vai para além de você gostar ou não do Lula. É um fato ali que ele discursa bem e que é uma imagem que chama atenção ali de forma geral, principalmente pela reação do público. Vou dar play. E se puder atualizar o chat para mim ali, Thiago, deu uma travadinha. Valeu. E responsabilizar os países ricos. And to put the rich countries para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. to fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started Não é polluting o the povo world. latino-americano que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos The truth of the matter is that who polluted the planet foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. were those that made the industrial revolution. Pô, e ele falar isso na França, velho, assim, é forte, né? Ele tá apontando o dedo na cara dos franceses, basicamente, não só dos franceses, óbvio, mas das grandes potências mundiais, a França é uma delas. Por isso tem que pagar And now they have to a pay dívida histórica their historical que tem debts com o planeta Terra. that they have with the planet Earth. Muito obrigado Thank you a very todos much. vocês e boa sorte para a humanidade. E aí ele é aplaudido, ovacionado ali pela multidão que estava acompanhando o show, né? O Vini fala que tinha que ser em inglês, mas por outro lado, a Mai escreve, impressionante a garra dele nessa idade. Eu acho, sendo bem sincero, que pra falar com essa gana ali, sabe, com essa força, a pessoa tem que estar falando na língua dela. Eu acabo entendendo assim, sabe? E aí ele fala em português, e a tradução está sendo feita ali também em inglês, pra galera entender o que ele tá falando, mas também sem deixar de perceber ali a expressão dele ao falar, né? Então, mas legal o comentário do Vini, da Mai.
O Coringa aí mandando com todo respeito, mas ele tá falando o óbvio. Hoje em dia, quem fala o óbvio é levado como um ser super inteligente. Ah, Coringa, mas aí, pô, sei lá, olha o que a gente tem passado nos últimos anos, né? Tanto o ex-presidente Bolsonaro tá sendo julgado no TSE por absurdos que ele falou. Né, coisas que não refletem a realidade. Então, às vezes, hoje você falar o óbvio, dependendo do contexto, né? O Lula, nesse caso, está falando o óbvio e está apontando para os culpados num dos países culpados, né? Acaba que é forte mesmo, diante do contexto todo que a gente tá vivendo, sabe? O William falando aí no chat e apontando muito para a Inglaterra, rival histórico da França, exatamente pela Revolução Industrial. Exatamente. Vou mostrar um pouco para vocês como que esses vídeos viralizaram. Um dos vídeos que viralizou é da Janja, né, a esposa do Lula, trazendo os aplausos ali de um outro ângulo, né, ao término do discurso. Ó. É uma outra visão do público aplaudindo ali o discurso, o Lula terminando de falar, se despedindo ali no palco. Muita gente, né? Uma cena impactante, eu diria. E esse é um tweet interessante também, que também viralizou ali, teve um alcance gigantesco e se refere às críticas que o governo Lula tem recebido de supostamente estar governando de forma problemática em relação ao meio ambiente, né? E aí essas críticas vieram de artistas recentemente, não só de artistas, né? Mas as críticas de alguns artistas é que viralizaram ali contra o governo Lula. Essas críticas aconteceram em meio àquelas tentativas, que ainda continuam existindo, inclusive, de articulação do governo com o Congresso. A gente tem um Congresso mais conservador, né? E aí houve também um primeiro desgaste do governo Lula, em meio a essa articulação com as ministras, tanto do meio ambiente quanto dos povos indígenas. Então, deu margem para esse tipo de crítica da atuação do governo nesse primeiro semestre em relação a pautas ambientais. E aí esse tweet diz: há 15 dias um grupo de artistas fez um vídeo naquela estética canseio, lavajatista, mandando beijinho de indignação, falando que acabou o clima. Hoje o Lula larga esse discurso na Europa. Então, dá para ver que, assim, pelo menos a nível de política externa, o Lula dá sinais de estar muito preocupado e comprometido aí com a causa ambiental. E aí ele mesmo fez um post resumindo o que aconteceu ontem lá em Paris. A questão, ele mesmo, o Lula, a questão climática não é secundária. Vamos acabar com o desmatamento até 2030 no Brasil e chamar os países do mundo para debatermos com seriedade as mudanças climáticas e o combate à desigualdade. Deixa eu ver o que pegar mais para vocês aqui. Aí já um outro tweet aqui do Lula, esse de hoje de manhã, porque hoje ele está, como eu falei no começo do programa, num outro evento lá em Paris. O Kobura pergunta qual é a relevância da Janja aplaudindo. Pô, Kobura, era um dos tweets com mais alcance, assim, em relação ao tema. Se você bate ali Lula no Twitter. E aí a gente vai caçando ali os conteúdos que estão mais em alta, né, que estão nos Trending Topics. A Janja, inclusive, por causa desse tweet, estava nos Trending Topics, por isso que a gente separa aqui, mas vai conversando sempre para vocês aí. Legal que o Sama aí no nosso chat, o Kobura, questiona a relevância do vídeo. Aí o Lula escreveu: bom dia Brasil, começando a cúpula para o novo Pacto Financeiro Global. É o nome do evento em que ele participa hoje junto com líderes estatais aí são acho que mais de 40 países que estão representados nesse evento, inclusive o anfitrião, né, o presidente Emmanuel Macron da França, e o Lula participa desse evento sentado ao lado do presidente da França, do Emmanuel Macron, e ao lado do presidente da França fez de novo fortes críticas ao sistema global ali, consequentemente aos principais países do mundo, repito, em que a França, não só a França, mas a França também está incluída. E aí a gente vai dar um play aqui num desses momentos aí do Lula. Desigualdade mundial. Isso hoje de manhã. É possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos essa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom,
e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Não é só na África, não, é na América Latina, no Brasil. Quando eu fui presidente... Então, eu peguei só um trechinho aqui para mostrar para vocês. Mais uma vez, o Lula se coloca nessa condição, né, de um líder não só brasileiro, então falando pelo Brasil, mas falando por todos os países, todas as nações em desenvolvimento, que são a grande maioria do mundo, né? A minoria são os grandes países, as economias fortes e desenvolvidas já há décadas. Então, interessante. Ele fala em nome do Brasil, ele fala em nome da América Latina, ele fala até em nome da África ali, né, se referindo à fome na África, mas não só na África. O Lula se mostrando aí, pelo menos nesse novo, não só nesse novo mandato, né, mas nesse novo mandato também, muito preocupado ali com a articulação externa, né, com a política externa. E aí vale lembrar, antes da gente trocar de assunto, que o Geraldo Alckmin, vice-presidente, é que deve assumir as próximas viagens internacionais. Os jornalistas, os analistas políticos apuraram, a gente passou essa informação para vocês no começo da semana, de que a partir do segundo semestre o Lula deve se dedicar um pouco mais à política interna aqui e à articulação do governo com o Congresso, para evitar, inclusive, episódios como os que a gente comentou aqui, de desgastes, né, com ministras do meio ambiente, dos povos indígenas e outros desgastes, aí, principalmente com deputados e senadores. O Eduardo chegou agora aí no chat, falou que vai voltar pro começo para pegar a história do submarino, da hora demais. Quem mais tá aí mandando mensagem? Pode subir um pouquinho, Thiago, tinha mais algumas legais ali, o Coringa falando que, pô, realmente, depois do que aconteceu nos últimos anos aí, falar o óbvio até que é digno de ser ovacionado. A Suelen mandando ali, finalmente um discurso de chefe de Estado. Passa muito essa impressão, né? Não só do Estado brasileiro, mas representando até outros estados ali, nessa fala dele, nesse discurso.